Hoje vamos falar do profeta que mais perseguiu, prendeu e matou cristãos. Saulo de Tarso, mais conhecido como Apóstolo Paulo, nasceu aproximadamente no ano 5 ou 10 depois de Cristo, em Tarso, a capital da atual província romana da Cilícia, na Turquia. O Saulo vinha de uma família judia, mais especificamente da tribo de Benjamim, sendo que na sua juventude ele perseguiu fortemente o cristianismo, visto que ele odiava os cristãos. Mas com uma aparição milagrosa de Jesus diante dele, fez uma transformação radical em sua vida, tornando-o o mais ardente propagador do cristianismo e da palavra do Senhor. Saulo acompanhou a mensagem de Jesus além do povo judeu, viajando como enviado pela Grécia, Ásia Menor, Síria e Palestina, e escreveu a maior parte do Novo Testamento. Neste vídeo estaremos falando sobre a horrível morte que o apóstolo Paulo teve, mas antes de focar nesse assunto, convido você a curtir este vídeo para nos ajudar a continuar criando mais conteúdo como estes. E se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal, para crescer o canal e espalhar a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo é um claro exemplo de que Deus não faz acepção de pessoas, e que ele escolhe o que é vergonhoso e desprezado no mundo para confundir o sábio e entendido. Em seus primórdios, o apóstolo Paulo era um fariseu que estudava sobre os ensinamentos de Gamaliel. Por isso ele era um homem muito zeloso da lei judaica e um fervoroso perseguidor do cristianismo. A sua observação na cena bíblica ocorreu durante a morte de Estevão, conforme registrado em Atos, capítulo 7, versículo 58, que diz que enquanto Estevão era apedrejado, suas vestes foram postas aos pés de um jovem chamado Saulo. O Saulo devastou a igreja, prendendo homens e mulheres e jogando na prisão. Em Atos, capítulo 8, é relatado que Saulo estava indo para Damasco para prender os cristãos, e no caminho Jesus apareceu diante dele, e fez mudar a concepção dele sobre o cristianismo, e tornando-se um grande cristão. Os esforços do apóstolo Paulo para perseverar no Evangelho de Jesus Cristo foram decisivos na disseminação rápida do cristianismo. Visto que nenhum dos seguidores de Jesus Cristo contribuiu tanto quanto ele para o estabelecimento dos fundamentos da doutrina cristã e das práticas. Toda a Ásia e Europa foram atendidas pelo Evangelho através do apóstolo Paulo. Ele foi o único, na história da redenção, responsável pela disseminação inicial da mensagem do Evangelho por todo o mundo gentílico. O amor de Cristo havia dominado totalmente o apóstolo Paulo, como ele mesmo testemunhou, a causa de sua dedicação e trabalho árduo pelo Evangelho, como vemos em Atos, capítulo 20, verso 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que comprei com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Este verso nos mostra um homem dominado pelo amor de Cristo, uma experiência de salvação que ele teve. O fato de ser objeto do amor e da graça do Filho de Deus foi um motor de sua dedicação absoluta à causa do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo passou por muitos sofrimentos e necessidades. Em 1 Coríntios capítulo 4, verso 11, o apóstolo disse: Até a presente hora sofremos fome e sede, e nudez, e somos esbofeteados, e não temos pousada certa, e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Sendo feridos, sendo blasfemados, rogamos. No entanto, as doenças também não foram alheias ao apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 9, ele disse: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o enviar de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Este espinho na carne do apóstolo Paulo acredita-se ter sido uma doença em seus olhos. Em Gálatas, o apóstolo Paulo falou sobre uma enfermidade que estava em relação a ele. E o texto bíblico diz: E não rejeitastes nem desprezastes o que estava enfermo, mas antes o recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. No final do ministério do apóstolo Paulo, houve uma profecia sobre como seriam seus últimos dias em Atos, capítulo 21, versos 10 a 13. Um profeta chamado Ágabo desceu da Judéia para ver Paulo, e tomando a cinta dele, amarrou seus próprios pés e mãos e disse: Assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarram o dono deste cinto em Jerusalém, e a entregarão aos gentios.
Quando ouvimos isso, nós, o povo dali, rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E depois disso, o apóstolo Paulo foi a Jerusalém, onde foi preso pelo comandante Lísias, que o invejoso procurador romano Félix em Cesareia. Como Paulo era cidadão romano, eles decidiram enviá-lo sob forte escolta para Roma, onde os tribunais de Nero decidiriam sobre ele. Mas tudo isso fazia parte do propósito de Deus, já que o apóstolo Paulo levou o evangelho até o palácio de Nero, onde encontrou almas que o receberam. Verificamos isso em Filipenses, capítulo 4, verso 22, onde está escrito: Todos os santos vos saúdam, especialmente os que são da casa de César. Esses tempos, o imperador de Roma era chamado César. O apóstolo Paulo estava em Roma, vivendo em uma espécie de liberdade condicional, em uma casa alugada, como está escrito em Atos 28, 30. Após esses 2 anos em Roma, o apóstolo Paulo foi libertado, pois os tribunais imperiais não consideraram nenhuma das expressões contra ele consistentes. Ele retomou o seu ministério, mas em 64, depois de Cristo, houve um grande incêndio em Roma, e o imperador Nero culpou os cristãos, desencadeando uma grande paixão contra eles. Acredita-se que o apóstolo Paulo, durante essa paixão, tenha sido preso novamente. No entanto, outra versão é que o apóstolo Paulo foi preso sob a acusação de ser um falso cristão. O fato é que ele sofreu a Roma, e de lá escreveu suas cartas mais emocionantes, incluindo a segunda epístola a Timóteo, na qual expressou o seu desejo de sofrer por Cristo e dar sua vida pela igreja. Juntamente com Timóteo, ele viveu os últimos meses de sua existência em uma prisão, ou seja, iluminado apenas por essa esperança sobrenatural. Ele se sentiu humanamente abandonado, mas todas essas circunstâncias foram deixadas bastante escuras em sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 4. O apóstolo Paulo escreveu uma despedida triste nesse trecho, que tem sido inspiradora para muitos cristãos. Ele disse: Porque eu já estou sendo oferecido por libação de satisfações, e o tempo da minha partida está próximo. Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Essas foram as últimas palavras que o apóstolo Paulo escreveu. Depois disso, ele foi condenado à morte, conforme a tradição. Como também era cidadão romano, acredita-se que ele tenha sido decapitado com uma espada, provavelmente no ano 67. Depois de Cristo. Uma morte triste que o apóstolo Paulo teve, mas esse grande homem de Deus compreendeu que este mundo é passageiro, como ele mesmo disse em 2 Coríntios, capítulo 4. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. O apóstolo Paulo sabia quão maravilhoso era o céu. A morte do apóstolo Paulo foi triste, mas ele partiu com certeza da glória eterna que o aguardava ao lado do Senhor. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para crescer o canal e espalhar a palavra do Senhor. Deus te abençoe.